Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quem aqui se lembra do programa Castelo Rá-Tim-Bum? Uma produção da TV Cultura dos anos 90, cheia de personagens incríveis. Inclusive, eu vou pesquisar no YouTube, porque o José já está aprendendo a conhecer o que é coisa boa e o que não é. Hoje em dia, os desenhos modernos não são bons, né? Nos anos 90, a gente tinha muitos desenhos legais. E o Castelo Rá-Tim-Bum era um programa nacional excelente. Dentre os personagens, né, que existiam nesse programa, tinha o Zequinha, que fazia muitas perguntas. E o Zequinha era da criança que perguntava sempre, por quê? Por quê? Por quê? E então alguém dizia, porque sim. E nesse momento aparecia o Telekid, interpretado por Marcelo Taz, com o famoso bordão, porque sim não é resposta. Essa frase simples, mas poderosa, nos faz compreender que é da nossa natureza querermos compreender o porquê das coisas e que nós não aceitamos respostas simples. Assim também, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, percebemos que existem detalhes que a Bíblia menciona, mas não explica completamente. Por exemplo, por que Deus colocou no Éden a fruta proibida? Por que Deus preservou a vida de Caim? Por que Deus permitiu que o apóstolo Paulo sofresse com o espinho na carne? No dia de hoje, quando celebramos o Domingo da Santíssima Trindade, uma data especial no calendário da Igreja, que levanta muitos porquês em nossas mentes e corações, somos convidados a refletir sobre um dos maiores mistérios da nossa fé. Um só Deus em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Queridos irmãos e irmãs, é importante compreendermos que a Santíssima Trindade não apareceu do nada, de repente, no Novo Testamento. A Escritura Sagrada revela que a sabedoria de Provérbios lida hoje é o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, por meio de quem todas as coisas foram criadas. E é justamente por isso que João, no Evangelho que leva o seu nome, no capítulo 1, versículos 1 a 13, escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, que Cristo é a sabedoria de Deus. Dessa maneira, queridos irmãos e irmãs, Jesus não é e não pode ser considerado como apenas mais um ou como qualquer um. Porque a fé cristã, a fé verdadeira, a doutrina da justificação se fundamentam em quem Jesus é para nós. Verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, como nos diz o Credo Niceno. Por isso, o Eu sou de Jesus em João 8, ego eimi, confronta diretamente uma heresia antiga que ainda hoje insiste em aparecer com roupagens novas, o arianismo. No século IV, um homem chamado Ário ensinava que Jesus não existia antes, que Jesus não foi gerado do Pai, mas foi criado por Ele. Que Jesus era poderoso sim, a criatura de Deus mais poderosa de todas, mas inferior ao Pai, que era criado. Em outras palavras, Ário dizia que Jesus não era Deus. E por mais que isso possa parecer distante de nós, essa ideia diabólica
ainda ronda muitos corações hoje, com versões modernas, que veem Jesus não como Deus, mas como um grande mestre, um exemplo a ser seguido, que nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Como eu costumo dizer sempre, e direi até o fim dos meus dias, é o Jesus Homem-Aranha, o bom amigo da vizinhança. E esse Jesus não serve para nós. Esse Jesus, bom amigo da vizinhança, não serve para nos salvar. Porque a fé cristã, a fé verdadeira, a fé que salva, não é fé em boas intenções, não é fé em princípios morais. A fé que salva se baseia na obra de Cristo, o Eu Sou. Aquele que juntamente com o Pai e o Espírito Santo é um só Deus, de eternidade a eternidade. Por isso nós cremos, confessamos e ensinamos que o Filho eterno do Pai entrou na nossa história, mas nunca foi criado. Se fez carne, mas nunca deixou de ser divino. Foi chamado de blasfemo, possesso, samaritano, mas é o próprio Deus de Israel, diante de quem até mesmo Abraão se alegrou. Queridos irmãos e irmãs, a doutrina da Santíssima Trindade revela que Jesus é Deus, e mais, é Deus conosco, é Emmanuel. Assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. Não três deuses, mas uma só essência em três pessoas divinas, distintas. Porque se Jesus não for Deus, então a cruz não salva. Se Jesus não for Deus, a fé não justifica e a graça não é suficiente. Por quê? Eis aí um mistério. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós precisamos nos espelhar, ou melhor, nos enxergar neles. No Antigo Testamento, quando Moisés reuniu o povo e eles estavam prestes a entrar na terra prometida, a terra de Canaã, Moisés disse ao povo algo que ainda é muito importante para todos nós. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Por isso, no Evangelho de hoje, o Senhor Jesus diz: em verdade lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, porque é a palavra de Deus que ressuscita os mortos e concede vida eterna, é a palavra de Deus que nos mantém firmes na fé, mesmo diante dos mistérios e incertezas da nossa vida. Porque a fé nos ensina a confiar e a descansar em Deus, mesmo quando os mistérios permanecem, porque nós não fomos criados para entender tudo. O que importa para nós não é a revelação daquilo que Deus escolheu ocultar, mas aquilo que Ele escolheu revelar na cruz. O Cristo, que conforme o plano determinado e a presciência de Deus, foi morto e crucificado, mas que ressuscitou para a nossa salvação. E isso já é o bastante para nós termos vida eterna. É claro, queridos irmãos e irmãs, que nós sempre iremos nos deparar com muitos porquês em nossas vidas. Algumas dúvidas sempre existirão. E mesmo que existam coisas que Deus revela e coisas que Deus esconde, a nossa fé repousa naquilo que Ele nos revela na palavra e nos sacramentos. Por isso, o que importa para nós mesmos não é saber o porquê de Deus ter colocado no Éden a fruta proibida
ter preservado a vida de Caim ou ter permitido que o apóstolo Paulo sofresse com um espinho na carne. Mais importa para nós é que Deus teve compaixão de Adão e Eva, mesmo diante da queda. Que Deus foi misericordioso com o assassino Caim, lhe dando tempo e oportunidade para ele voltar para Deus. Que Deus foi gracioso na vida de Paulo e também na vida de todos nós, ao nos dizer que a sua graça nos basta e que isso é suficiente para a nossa vida. Quando nós confessamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e reconhecemos que a Trindade na unidade está além da nossa razão, nós estamos dizendo que o Deus que criou tudo, o Deus que se fez homem, o Deus que habita em nós, é um só Deus, eternamente em três pessoas, que age por nós com graça e misericórdia para nos salvar. E é justamente isso que Pedro está anunciando em Atos 2, naquele sermão de Pentecostes. Pedro está anunciando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a palavra completa de Gênesis a Apocalipse, resumida em um versículo. Pedro fala do Pai que envia o Filho, do Filho que envia o Espírito Santo, e do Espírito Santo que nos leva de volta para Deus, quando opera a fé em nossos corações. Queridos irmãos e irmãs, de fato, porque sim, não é resposta. E o domingo da Santíssima Trindade não existe para explicar como Deus é três e um ao mesmo tempo. Mas o domingo da Santíssima Trindade existe para dar testemunho de como Deus revelou o plano da salvação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que mantém firme a sua igreja enquanto espera a volta do Senhor Jesus. O mistério da Santíssima Trindade não pode ser compreendido pela razão, mas deve ser vida pelo coração. Porque Deus não disse porque sim, mas revelou quem Ele é. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, agora e para sempre. Amém. Que essas palavras fiquem bem guardadas em nossos corações, enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus. Amém. Nós nos colocamos de pé, seguimos com o ofertório. Ó Deus,